Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica digital e hoje o nosso objetivo é aplicar a simplificação através de um mapa de Carnot. Eu já dei alguns spoilers na aula passada, mas hoje a gente vai deixar mais claro como funciona essa simplificação, certo? Então, o que nós vimos até aqui, tá? Quando a variável aparece nas formas normal e complementada, o que seria isso? Por exemplo, a variável A. A forma normal do A é o A. E a forma complementada é o A barrado, certo? Então, quando elas aparecem dentro de um agrupamento, ela é eliminada da expressão, certo? Se a gente fizer um agrupamento, lembra lá dos agrupamentos? Pares, quadretos e... Agora eu esqueci os nomes, tá? Mas é agrupamento de 2, agrupamento de 4 variáveis e agrupamento de 8 variáveis. Certo? Então, quando a gente tem uma variável que aparece nas duas formas, tá? Tanto a sua forma normal quanto a sua forma barrada, ela é eliminada da expressão, certo? E, além disso, as variáveis que não se alteram para todos os quadrados, tá? Do agrupamento, têm de permanecer na expressão final, certo? A gente já viu isso na aula passada, então vamos lá. Agora vamos para o processo completo de simplificação. Eu vou primeiro dizer quais são os passos, certo? E depois a gente faz um exemplo passo a passo, ok? Então, vamos lá. Quais são os passos, né? Construir o mapa K e colocar os zooms nos quadros que correspondem aos zooms da tabela verdade, como a gente fez na aula passada, tá? Pega a tabela verdade, onde tem uma tabela verdade, coloca um nos quadros do mapa K, tá? Colocar os zeros nos outros quadros, certo? Aí a gente analisa o mapa K quanto aos zooms que estão adjacentes, certo? E agrupar os zooms que não sejam adjacentes a qualquer outros uns, certo? Aqui lá no mapa K vem um isolado, certo? Um sozinho, que não está adjacente a ninguém. Então esse é o primeiro que a gente vai agrupar. Como assim agrupar? Né? Vai ficar sozinho, né? Então esse vai ser um agrupamento único, né? De um, que no fim das contas não é um agrupamento, mas a gente separa ele. Então primeiro a gente vai, né, marcar esses uns que estão isolados, né? Estão separados dos outros uns, tá bom? Então, próximo passo. Em seguida a gente procura os uns que são adjacentes, né, a somente um outro um. Ele não tem mais de um adjacente, só tem um, certo? Então, o que a gente vai fazer com esses uns? A gente vai formar um par com esse um, né? E o outro um que ele é adjacente. Então, a gente vai ter que formar um par, certo? Depois disso, a gente vai procurar formar octetos, certo? Então, agrupe qualquer octeto, mesmo que ele contenha alguns uns que já tenham sido agrupados, certo? Mesmo que o 1 ele pode ser agrupado várias vezes, certo? Então, a gente sempre tem que tentar agrupar o maior número de uns possível. E, às vezes, alguns deles são agrupados mais de uma vez. Então, agora o passo procura, dá para agrupar octeto? Dá, agrupa. Não dá? Vamos para o próximo passo. Agrupar qualquer quarteto que contenha um ou mais uns que ainda não tenham sido agrupados, tá? E pode conter outros uns que já tenham sido agrupados, né? A gente tem que se certificar de usar o menor número de agrupamentos possível, certo? A gente pode fazer vários agrupamentos, mas a gente tem que usar o menor número possível. Por quê? Porque quanto menos agrupamentos a gente usar, mais simplificada vai ficar a expressão. No entanto, nenhum pode deixar de ser agrupado. Todos eles têm que estar agrupados, certo? Então, vamos lá. Agrupe quaisquer pares necessários para incluir quaisquer uns que ainda não tenham sido agrupados. Como eu falei, se sobrar algum um, certo? A gente vai ter que agrupar ele também, tá bom? E, por fim, formar uma soma OR, né? A soma normal, o OR, de todos os termos gerados por cada grupo, certo? Que termos gerados são esses? É aquilo que a gente falou lá no começo e falou na aula passada. A gente vai olhar quais são as variáveis que se repetem, eliminar as variáveis que se repetem e deixar somente as variáveis que são presentes em todos os quadrados, ok? Vamos para o exemplo agora, certo? Então, primeiro passo.
A gente já falou, então o primeiro passo é construir o mapa K e colocar os zooms nos quadros correspondentes aos zooms da tabela verdade. Eu peguei o exemplo que a gente fez na aula passada, que já era um exemplo que a gente tinha feito anteriormente, certo? Então, ó, isso aqui a gente também fez na aula passada. A gente colocou, passou os zooms, certo? Da saída da tabela verdade para os zooms do mapa K aqui, ok? Então, ó, coloque zeros nos outros quadros. Então, completamos o mapa K aí com uns e zeros. Próximo passo. Analise o mapa K quanto aos uns adjacentes e agrupe os uns que não sejam adjacentes a qualquer outros uns. Ele está dizendo aqui para agrupar os isolados, né? Para marcar os isolados. Nós não temos nenhum um isolado aqui. Todos esses uns são adjacentes pelo menos a outro um. Certo? Então, a gente não tem nenhum um isolado. Então, esse passo a gente não vai fazer nada. Em seguida, procure os uns que são adjacentes somente a um outro um. Se vocês prestarem atenção, esse um aqui, ó, esse um aqui, ele só é adjacente a esse outro um aqui, tá? E a mais nenhum outro, tá bom? Então, a gente identificou ele aí. O que é que faz com ele? Agrupe todo par que contém esse um. Então, a gente agrupou aqui um par, certo? Próximo passo, agrupar qualquer octeto, mesmo que ele contenha alguns uns que já tenham sido agrupados. Então, a gente tem algum octeto aqui, ó, se a gente prestar atenção, todos esses uns aqui são adjacentes. Então, é um octeto e ele já continha um que já tinha sido agrupado, mas não tem problema, tá? Então, vamos para frente. Agrupe qualquer quarteto que contenha um ou mais uns que ainda não tenham sido agrupados. Nós, nesse exemplo, já agrupamos todos os uns, certo? Então, a gente vai passar esses próximos passos, mas não vai ter nada o que fazer neles, porque a gente já agrupou todos, certo? Certifique-se de usar o menor número de agrupamentos. A gente está usando o menor número de agrupamentos. Não tem como usar menos do que isso, porque esse 1 aqui estava isolado, tá? Isolado, que eu digo, estava adjacente a somente esse outro 1. Então, não tinha como usar menos do que isso. Professor, pode agrupar 3? Não, certo? Só pode agrupar 2, 4, de 8, de 16 e assim por diante, tá? Então, não é qualquer agrupamento que a gente pode fazer, tá bom? Então, ó, agora, agrupe quaisquer pares necessários para incluir quaisquer uns que ainda não tenham sido agrupados. Nós já agrupamos todos os uns, então a gente não precisa fazer nenhum outro par, certo? Por fim, forme a soma OR de todos os termos gerados por cada grupo. Nós temos dois grupos aqui, um par e um octeto. Então, nesse par aqui, quem são as variáveis que não mudam? Ó, se a gente prestar atenção, C e o D estão nesses dois quadros aqui, certo? C e o D não mudam. Se prestar atenção, o B também está nesses dois quadros, certo? Então, o primeiro termo que a gente vai ter aqui é o B, o C e o D, tá? Aí, x igual a B, C, D. Mais esse outro grupo aqui. Nesse outro grupo, quais são as variáveis que não mudam? Se a gente prestar atenção, a única variável que está presente em todos os quadrados é o A, certo? O B, o C e o D vão mudar, vão aparecer na sua forma normal e na sua forma barrada, certo? Então, soma com A aqui e a gente tem a expressão x igual a BCD mais A ou A mais BCD, certo? Então, ó, aqui, ó, x igual a BCD mais A forma esse circuito lógico aqui, tá? Ó, B, C e D estão multiplicados, então eles entram numa porta I, certo? E a saída disso aqui, certo? Entra numa porta OU junto com a entrada A, ok? Então, a gente tem esse circuito aí. Se vocês puderem, voltem lá nas aulas passadas, vejam qual foi o circuito que a gente montou naquela aula para ver se bateu, se ficou igual. Tá bom? Então, aqui a gente chegou muito mais facilmente nesse circuito, certo? Com a simplificação pelo mapa de Carnot. Tudo bem? Então, é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Não se esqueça de assinar o canal. Valeu!